Saudações aqui da Inglaterra. Estou aqui no Mosteiro da Maravati esperando, preparando, né, para a cerimônia de ordenação do Tankemi. Amanhã vai ter uma ordenação de monjas aqui, né? Amanhã, se eu não me engano, às 3 da tarde. Vai ser duas mulheres vão se ordenar monjas. E o Tankemi vai se ordenar monge domingo que vem, né? Então a gente está treinando a cerimônia é bem complexa, né? Eles gostam de complicar bastante a cerimônia. Então tem um monte de etapas, tem que levantar, aí senta de novo, aí pega a travessa com oferendas, aí vai, leva, vai de volta. Então quem me está sofrendo aqui para conseguir. Eles complicam bastante a cerimônia. Eu já tive bem mais sorte, né? Eu me ordenei em Wat Papong. O Lompoliano não complica nada, né? Ele simplesmente vai, ordena e pronto, e vai embora. Não tinha nem leigos presentes, né? A cerimônia foi às 3 da manhã. Né? Somente os monges presentes e a coisa mais simples possível, né? Só senta, faz, ordena, pronto. Fim de papo, né? Coisa rápida e fácil, né? Sem muitas complicações, né? Então, mas já o Tankemi vai tem que decorar toda a coreografia, tem que entrar e sair várias vezes, vai de novo, aí pega uma oferenda, vai com um monge para fazer os 10 preceitos, aí vai no outro monge para fazer isso, aí tem que levantar, aí tem que sentar, aí tem que andar de joelho, até tem que voltar de joelho. Tem várias etapas para memorizar, né? Mas, né, o lado bom é que fica bonito, né? Essa é uma cerimônia bonita, né? Mas é complexo para você memorizar tudo, né? Memorizar os cânticos em talhes, são bem longos também, né? Então tem que ensaiar bastante, né? Para conseguir lembrar tudo, né? Mas nesse período que eu estou aqui, eu tenho conversado bastante com o pessoal, né? Eles têm perguntado muito sobre o Brasil, né? Então os pessoal está muito contente de saber, né? Que o progresso do mosteiro estão interessados em saber, estão felizes em saber que está indo bem as coisas. E também tem refletido bastante, né, sobre o que o Lompó passa, nos ensinou durante a estadia dele, né? Então é uma coisa que ele falou bastante no retiro, no final das palestras também, sobre usar o corpo, né, como ponto de referência, né, na hora de praticar meditação. Então essa é uma coisa que eu recomendo bastante isso, né, uma coisa que eu sempre tento enfatizar também, né, que é muito útil. Né? Geralmente as pessoas, quando pensam em praticar meditação, sempre querem focar no assunto da mente, né? Que a mente é mais misteriosa. A mente também é o assunto mais importante, né? No final das contas, né? O que a gente realmente veio fazer aqui é lidar com a mente, né? Mas o problema é que a mente também é muito sutil, a mente também é muito traiçoeira. A pessoa que está... Quem está enxergando a mente é a própria mente, né? Então, se a pessoa não tem muita destreza ou tem a mente muito grosseira, né, ela acaba se perdendo nesse processo. Né? Não é muito claro quem está enxergando o que, né? O que é que eu estou enxergando, quem está enxergando, aonde que eu estou enxergando. Então, as pessoas ficam muito confusas, né? Quando você dá essa tarefa para elas fazerem, para tentar olhar para a sua própria mente, né? Então, a maioria das pessoas pensam que significa pensar a respeito da mente. Mesmo quando você fala para as pessoas observar a respiração, eles ficam pensando a respeito da respiração. Né? Eles ficam analisando a respiração. Poucas pessoas sabem, né? Simplesmente olhar em silêncio para qualquer coisa que seja. Né? Porque não é nem questão de olhar em silêncio, só a palavra silêncio não existe. Né? Na vida da maioria das pessoas, né? Silêncio não existe. Né? É apenas uma ideia. Né? Ninguém experiencia silêncio. Né? Porque mesmo que não haja barulho exterior, a mente das pessoas continua pensando 24 horas por dia. Né? Então, ao ponto que quando a pessoa primeiro experiencia silêncio, ela talvez entre até em pânico. Né? Que eu deixei de existir. Né? Se eu estou em silêncio, então eu não existo, porque ela acha que eu sou essa voz. Né? Eu sou essa voz que fica falando 24 horas por dia. Isso sou eu. Né? Então, quando a mente fica silenciosa, a pessoa entra em pânico. Né?
Acho que está fazendo alguma coisa que vai desaparecer, que vai morrer, alguma coisa do tipo, né? Então então a ideia de observar algo em silêncio nem ocorre para as pessoas, né? Ela nem sabe o que é que significa isso. Então, quando você fala as pessoas observar propriamente, elas começam a pensar a respeito da própria mente delas. Elas começam a analisar a própria mente delas. E não é bem isso que nós estamos falando aqui, né? Então, é muito útil, né? Para quem tem capacidade, quem tem um mínimo de saúde física, né? Onde o corpo não é muito doloroso, não é muito desagradável de fazer contato, né? É bastante útil você usar o corpo como ponto de referência, né? Como ponto para focar a mente. Se a pessoa tem um corpo muito doloroso, né? Talvez não seja muito útil, né? Se a pessoa tem dor crônica, né? Ou alguma coisa assim que é muito difícil, né? Quando ela foca a atenção no corpo, né? A experiência deixa a mente muito agitada, né? Então, nesses casos, talvez não valha a pena. Mas fique atento que todo o corpo é doloroso, gente. É uma das primeiras coisas que você percebe, né? Quando você tenta focar a atenção no corpo, né? A primeira coisa que você percebe é isso, né? O corpo é desagradável. Né? Ele está sempre coçando, está sempre com algum desconforto, né? Está sempre alguma dor na perna, nas costas, coceira na orelha, um cheiro ruim, está frio, está calor, estou com sede, quero ir no banheiro, né? Tem sempre algum desconforto, né? Mesmo que ele não tenha nenhum desconforto, isso é só uma pausa muito curta, né? Demora 15 minutos, começa de novo o desconforto, né? Então não dá para você esperar que o corpo realmente seja algo pacífico e agradável, ele jamais vai ser algo pacífico e agradável, a não ser quando a mente se pacifica, né? Aí o corpo também se pacifica. Mas uma mente normal, né? O corpo é sempre desagradável, né? Mais ou menos, né? Então, uma boa parte também que tem que ser feita é você aprender a tolerar as sensações do seu próprio corpo, né? Como eu falo para as pessoas, você aprender a fazer as pazes com o seu próprio corpo. Você vai ter que carregar esse corpo até o último dia da sua vida, né? Então, seria bom se você aprendesse a fazer as pazes com o seu corpo, mesmo que ele tenha doenças, né? E desconfortos crônicos, né? Se possível, vale a pena, né? Você aprender a fazer as pazes. Aprender a parar de reagir com aversão, mesmo que a sensação seja desagradável, né? Mas você raciocina, bom, é desagradável, mas eu vou ter que carregar isso a vida inteira, então é melhor eu fazer as pazes com essa sensação desagradável, né? Você não precisa começar a gostar da sensação desagradável, mas tem que conseguir tolerar ela, né? Sem que ela agite a sua mente. Você tem que ser capaz de experienciar essa sensação sem que isso agite a sua mente, né? Então você faz as pazes com o corpo e qualquer sensação que ele produza, né? Então esse é um bom primeiro passo, né? Para quem vai praticar meditação, né? Se você tem a intenção de usar o corpo, né, como eu acabei de mencionar, né, como apoio, né? Primeiro passo é isso, né? Você conseguir tolerar a experiência do seu próprio corpo, né? Então você senta, coloca a sua atenção sobre as sensações do corpo, né? Fica olhando para o corpo, né? E vê e tenta observar a mente reagindo, tentando sair correndo, tentando fugir para pensamentos, tentando fugir para distrações, tentando fugir para preocupações, né? Tentando fugir para a sensação de eu sou importante, isso é importante, eu preciso pensar nisso, aquilo é importante, eu preciso lembrar disso, eu preciso fazer isso. Qualquer coisa, ela tenta qualquer truque, né? Qualquer tipo de o que for necessário, né? Para poder tirar a atenção, né? Daquela experiência do aqui e agora, do corpo, né? Então você resiste, né? Você relaxa, procura relaxar o corpo, procura relaxar a mente, traz a mente de volta para o corpo, né? Repouse a mente sobre o corpo, né? Quando ela começar a se contorcer de novo, quando ela começar a se rebater, você relaxa, respira fundo, com gentileza traz a mente de volta para o corpo, né? E fica ali e tranquilize a mente, né? Às vezes você também tranquiliza, você fala, tudo bem, calma, é só o corpo, calma, não tem precisa ficar com medo. É só as minhas pernas.
É só os meus braços, não tem nada demais, gente. Calma, relaxa, respira, né? Pode ficar tranquilo, nós não vamos, não vai cair um raio na minha cabeça e vou rachar no meio aqui, não. É só minha barriga, é só as minhas costas, não tem nada demais. Relax, né? Só os meus olhos, tudo bem, tranquilo. Mesmo que a gente fuja dessa sensação, ela não vai embora, ela continua presente, né? A gente acha que se eu pensar nisso, a sensação desaparece. Não desaparece, se você apenas escondeu ela debaixo de um barulho ainda mais alto, né? Então não é o mesmo que silêncio, né? Então você traz com gentileza, traz a atenção de volta para o corpo, relaxa, procura relaxar, procura ter coragem, procura ter tranquilidade, não ter medo da sua própria sensação, não tenha medo da sua própria experiência, não tenha raiva da sua própria sensação, não tenha raiva da sua própria experiência. Né? Pare de ter tanta opinião de como é que meu corpo deveria ser. Minhas pernas não deveriam ser dolorosas. As minhas costas não deveriam ser dolorosas. A minha respiração deveria ser tranquila e agradável. Mas não é, ela é do jeito que é. Então pare de reclamar e você faça as pazes. Né? O corpo não consegue mudar de maneira assim. Só você desejar ele muda. Né? Ontem mesmo, anteontem, estava recitando um sutra, né? Os monges na sala, no salão principal, onde está recitando, né? Anatalakana Sutta, né? Então lá no Sutta ele fala, né? Se o corpo, esse corpo não sou eu. Né? Se o corpo fosse eu deveria ser capaz de desejar, né? Seja assim, seja daquele jeito, seja de outro jeito. E o corpo imediatamente deveria se transformar naquela coisa. Né? Uma vez que o meu desejo pare de doer, o corpo não para de doer. Né? Então essa é a prova de que esse corpo não é eu. Né? Se ele fosse eu, ele deveria obedecer às minhas vontades. Né? Mas ele não é eu. Então se você deseja, pare de doer, ele não para. Seja assim, não é. Você tem coluna torta, ela fique reta, ela não fica. Né? Não é só você desejar e ela pronto. Né? O corpo é algo que tem que ser trabalhado. Se você quiser que o corpo seja de uma forma ou de outra, você tem que trabalhar ele pouco a pouco, passo a passo e ter um ritmo próprio. Né? Se você ainda tem saúde, tem um mínimo de juventude, né, e um pouco de saúde, então você consegue trabalhar o corpo, né, dentro de limites, né? Você consegue trabalhar o corpo. Mas a mente já é bem mais flexível, né? A mente não chega a ser eu, né? A mente também, né, o que a gente entende, né? O que a gente atualmente compreende como isso é a minha mente, né? Também é apenas um conjunto de fenômenos, né? E não há nenhum eu ali, não tem nada ali que realmente seja algo que possa ser chamado de eu. Né? Só que diferente do corpo é um pouco mais volátil, né? Isso tanto é bom como é ruim, né? O corpo é estável, mas ele também é resistente, né? Ele não muda facilmente, né? Já a mente é volátil, né? Mas ela muda com mais facilidade do que o corpo, né? Então você desejar que a minha perna pare, que o meu joelho volte a ser como ele era quando eu tinha 20 anos, né? Que a minha doença minha má postura desapareça. Se você desejar isso, você não consegue, né? O corpo ela só vai mudar se você trabalhar ela pouco a pouco, alongar, esticar, fazer terapia, como é que chama? Fisioterapia, né? Só assim que você consegue, né? E às vezes nem assim, né? Mesmo esse tipo de coisa tem limites do que é possível ser feito ou não. Né? Já a mente pode fazer um pouco mais do que isso. Né? Se você tem um pouco de destreza mental, né, você consegue falar, bom, que eu pare de me preocupar com esse assunto. Né? Pare de esquentar a cabeça com esse corpo. Pare de me irritar com a sensação que o corpo produz. Né? Se você tiver um pouco de destreza mental, você consegue fazer isso. Né? Só desejar não é o suficiente, é óbvio. Né? Não, que eu pare de sentir raiva. Né? Só desejar não é o suficiente, às vezes aumenta ainda mais. Né? Porque eu desejo não sentir raiva, mas a raiva não desaparece. Aí fica com mais raiva ainda, fica com raiva da raiva, fica com raiva da frustração do desejo que não foi realizado, fica com raiva de si mesmo porque não conseguiu parar de ficar com raiva e vai embora esse assunto. Né? Mas um pouquinho de destreza você consegue lidar com a mente, ela é flexível. Né? Então ela é bem mais flexível do que o corpo. Né? Se você tiver
a habilidade, você consegue aqui e agora fazer com que ela pare de ficar irritada, ou pare que ela pare o medo, né, de experienciar a sensação do próprio corpo, ou pare com a aversão à sensação do próprio corpo. Basta você ter inteligência, basta você ter habilidade em lidar consigo mesmo, com a sua própria mente, né? Então, se a questão é medo de experienciar alguma sensação, você traz à frente coragem, por exemplo, né? Traga à frente a qualidade mental da coragem, né? Arruma um jeito de trazer coragem à frente, né? Ou então você traga como diria assim, a aceitação, né? Então, eu tô com medo, não quero experimentar, não, mas é assim mesmo. É o que é aqui agora. A verdade é essa, minha perna dói assim. Então, vamos aceitar isso, essa é a realidade. Não adianta ter medo, ter raiva. O fato é, a minha perna dói desse jeito. E isso é a minha perna. Vamos aprender a aceitar isso, né? Vamos, né, aceitar a realidade. A realidade é essa, vamos parar de fugir, né? Ou então a humildade, né? Ou então a aceitação, ou então a coragem, ou então, por exemplo, um desejo de reconhecer o valor da verdade, né? Então, como eu falei, bom, a verdade é essa, a minha perna dói. Verdade é algo valioso. Verdade vale mais do que o conforto. Então, vamos experienciar a dor da minha perna. Por quê? Porque essa dor é verdadeira e eu quero aprender a experienciar a verdade, não importa qual seja a verdade, né? Experienciar a verdade é uma prioridade que está acima de ser agradável, desagradável, ser como eu gostaria que fosse ou não ser como eu gostaria que fosse. Isso não é irrelevante, né? Perante a verdade, tudo isso é irrelevante, né? A verdade é um valor que sobrepõe qualquer outro, né? Então você pode trazer esse pensamento à frente, né? Ou o que quer que seja, ou algo que você faz também em silêncio, né? Você simplesmente conecta a atenção com o corpo e relaxa, né? A mente tenta tensionar, tenta ficar com medo, tenta ficar com raiva. Você relaxa de novo, você solta, vai aprendendo a soltar e relaxar. Solta o corpo, solta a atitude mental, né? Relaxa, deixa a mente tranquila, deixa a mente repousar. Desliga a máquina de aversião, desliga a máquina de opiniões, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, porque é daí que vem a aversão, né? Você tem um desejo de que seja de um jeito, a realidade não é aquela, e aí a aversão. Né? A consequência natural de um desejo não realizado é a aversão, né? É a raiva, né? É o desejo de não experienciar, né? Que é o vibhava tanha. Então você desliga, né? Para de ter tantas opiniões sobre como as coisas deveriam ser, né? E aprende a aceitar como elas de fato são, né? Aprende a fazer as pazes, né? Enxerga em valor, né? Em aceitar a realidade, né? Enxerga em valor, né? Em ser capaz de experienciar a realidade, né? Quando eu estava muito doente, muitos anos atrás, quando eu estava muito doente, né? Era extremamente doloroso, era uma experiência assim terrivelmente dolorosa, né? Eu acho que até hoje nunca experienciei algo mais doloroso do que aquilo, né? Mas eu tinha esse consolo, sabe? No meio daquela dor inteira, né? Eu não conseguia fazer mais nada, a não ser ficar deitado e experienciar a dor, né? Foi só isso, eu deitava, ficava deitado e sentia a dor. Ali, sentindo a dor, fazendo nada. Não pensava a respeito, não ficava com medo, não ficava com raiva, não entrava em pânico, né? Quando começava, a mente, às vezes, ela ia em direção a um pânico, né? Quando eu começava a sentir a dor, o desconforto, eu falei, ih, caramba, hoje eu vou ficar doente, né? Tinha um primeiro momento que a mente se agitava assim, ai meu Deus, não, de novo, não, de novo, não. Peraí, pode parar aí mesmo. Se eu não parar isso agora, eu vou entrar em pânico, né? É como se fosse a sensação de você estar. Imagina você ser enterrado vivo, né? Porque basicamente você está preso dentro desse corpo, né? Imagina o corpo inteiro dolorido, o corpo inteiro doendo e torturando você, assim, né? Então a sensação é assim, eu estou preso nesse corpo e esse corpo é doloroso, né? Então dava um início de pânico, assim, meu Deus, de novo, vou ter que passar a noite inteira, que era uma coisa assim que durava a noite inteira, né?
começava no meio da tarde e varava à noite, né, com dor, né, e até o dia seguinte, né. Então, assim começava a reação inicial era a mente queria entrar em pânico, né. Mas eu já sabia, bom, eu não tenho para onde fugir, não adianta entrar em pânico, isso só vai piorar ainda mais, na verdade isso vai destruir a minha estabilidade mental. Eu realmente enxergava, isso vai dar errado, se eu não me acalmar, isso vai dar errado, alguma coisa ruim vai acontecer, né? Eu tinha essa intuição, né? Isso vai sair do controle, né? O pessoal vai ter que me arrastar para o manicômio, vou ter que me sedar e mandar para o hospital, né? Você vai entrar em pânico, né? Então, rapidamente eu trazia meu, agora vamos lá, trazia a mente para o centro, né? Aí, quando começava a ficar mais forte, mais forte, mais forte, aí eu voltava para minha cabana, deitava e focava nisso, só em experienciar aquela dor, né? Então, sabe, e no meio de tudo isso, né, uma coisinha assim que vinha, um pensamento que vinha à tona, né? Falei, puxa vida, eu consigo experienciar isso, que bacana. Isso é talvez a coisa mais dolorosa que uma pessoa consiga experienciar e eu aguento. Isso é especial, né? Isso é excelente, né? Isso é ótimo. O fato de que eu consigo suportar a experiência sem ficar agitado, sem ficar confuso, com a mente serena e tranquila, puxa, isso é algo há valor nisso, né? Há valor nisso. Né? Eu lembro, eu estava lendo uma biografia de algum adiano, não lembro quem agora. E aí ele escreve, né? Ele ficou doente, ficou com uma dor muito forte, até que aí ele ficava com a dor tão forte que dava uma reação no corpo dele, né? Eu lendo aí, e aqui ele escrevia assim, né, como o ápice da dor, né? Eu lendo aí, cara, eu tenho isso todo dia. Eu tenho isso todo dia, cara. Isso aqui é normal para mim, minha experiência diária é isso. Já para ele era uma experiência assim, né, fantástica, uma coisa assim fora do comum, né? Eu falei, mas peraí, isso aqui é que eu faço todo dia, isso aqui, rapaz. Então, eu falei, caramba, eu aguento isso, né? Que bom, né? Que bom que eu consigo aguentar isso, né? Que bom que eu consigo aguentar isso. Então, é algo que eu ter, sabe, ter deleite nisso, né? Se você consegue estar presente no seu corpo, independente da sensação que ele produza, né? É algo para você se felicitar, falar, caramba, eu consigo aceitar essa realidade, né? E a sua capacidade de aceitar essa realidade vai ser muito útil, né? Quando qualquer outra coisa vier à frente, né? Quando qualquer outra coisa desagradável vier à frente, quando qualquer outro estresse mental ou físico vier à frente, né? Isso vai ser muito útil, né? Isso é a mesma coisa que você faz, né? É a mesma habilidade que se você desenvolveu agora, você vai usar de novo no futuro, né? Se nada em nenhuma outra situação, então no momento da morte, né? O momento da morte é sempre estressante, né? Ninguém morre de maneira tranquila, mesmo que você dorme, né? Você só morre de maneira tranquila se você tem uma mente tranquila, né? Mas a experiência corporal sempre é desagradável, né? A não ser que seja uma morte muito repentina, né? Mas que é muito raro, né? Em geral, mesmo que, por exemplo, um acidente de automóvel não é uma morte repentina, é uma morte, né, perceptível, né? Que a morte repentina, sei lá, alguém te dá um tiro pelas costas, você nem explode sua cabeça, né? Aí talvez seja uma morte repentina, você não tem nem tempo você nem estava ciente de que alguma coisa ia acontecer, né? Mas a maioria das mortes que as pessoas têm, elas percebem, né? Nem que seja alguns segundos antes, né? Elas percebem que aquilo vai acontecer, né? Isso é estressante, né? Então, é bom saber experienciar, né? Mesmo uma realidade extrema, né? Ainda é realidade, né? A gente não deveria ter opiniões sobre qual realidade eu quero experienciar, qual eu não quero, né? Você tem que fazer as pazes com a realidade, da forma que ela vier, né? Você não deve, se você está tendo opiniões sobre a realidade, então você está distorcendo a realidade, né? Então é algo bom, é algo útil, né? De aprender a fazer contato com o nosso próprio corpo, né? Aprender a aceitar essa realidade, né? É um bom treinamento para aceitar as demais realidades ao nosso redor, né? A realidade da nossa própria mente, a realidade da nossa própria existência.
a realidade das demais pessoas também, né? Então, né, se a gente tem essa premissa, né, de que a sabedoria vem, né, de enxergar a realidade, né? Então, todo o treinamento de sati, né, treinamento da presença mental, né, é para esse propósito, né? É tanto quanto com o propósito de pacificar e concentrar a mente, né? Mas também é para o propósito de enxergar a realidade, né? Mesmo quando a gente pacifica e concentra a mente, é porque a gente está querendo enxergar uma realidade ainda mais sutil do que a realidade que a gente já está acostumado, né? Então, mesmo quando a gente sati é utilizado como fundação para você desenvolver samadhi, mas de novo, samadhi é com o propósito de enxergar a realidade, né? Uma realidade mais sutil, mas ainda assim o princípio se aplica, né? Então, não, esse uma das coisas mais importantes, né, para quem vai querer desenvolver a prática de meditação, né, tem que ter esse conceito bem firme, né? Tem que ser esse parâmetro, esse princípio bem firme e estabelecido, né? Eu estou aqui para fazer isso, né? E isso é prioritário, né? A realidade é um valor que está acima de qualquer outra coisa, né? Então essa é uma fundação importante, né? E se você tiver essa fundação bem estabelecida, essas coisas começam a se encaixar, né? Quando você, às vezes, sem eu ter que ter dado essa palestra hoje, né? Seria meio que espontâneo, né? Se você tivesse esse valor encaixado no local correto, né? Quando você sentasse em meditação, seria meio que óbvio, né? Bom, tá doendo, sim, mas não é verdade? Sim, é verdade, pronto. Tá doendo, não importa. O importante é verdade, eu estou aqui. Então não importa qual é a verdade. Se é verdade, é o suficiente, né? Então você experiencia a verdade, né? Você treina a sua mente a experienciar a verdade, experienciar o aqui e agora. Quer seja agradável ou desagradável, né? Porque não é só nos agradáveis que estão as coisas importantes, né? Na verdade, muito do que é importante está no desagradável, né? Talvez seja até o que há de mais importante está no desagradável, né? É ali que estão as coisas mais importantes da gente observar, né? Então, se a gente conseguir vencer, né, essa aversão, né, ao corpo, né, aprender a fazer as pazes, aprender a conectar com o corpo, aprender a conectar com a respiração, então a gente consegue usar ele como fundação, né? Você foca através do corpo, você consegue enxergar a mente, né? Porque quando a mente se distrai, a mente fica tensa, a mente começa a fantasiar, isso sempre tem um eco no corpo, né? Quando você começa a pensar em alguma coisa, por exemplo, que mesmo que seja uma coisa agradável, né, que não gere estresse, né, você vai enxergar algum aspecto do corpo, por exemplo, os olhos vão começar a ficar tensos, ou, né, você começa a lembrar alguma coisa, os olhos têm a tendência a olhar para cima, né, olhar para um lado, para a direita, para a esquerda, né? Você consegue notar, né, os olhos estão tensos, eu estou distraído. Eu estou distraído, eu estou pensando em alguma coisa. Aí você relaxa os olhos, relaxa o corpo, relaxa o rosto, relaxa os ombros, né? Relaxa a respiração, né? Aí você começa a ficar preocupado, aí você sente os ombros, né? Os ombros ficando tensos. Ou então as mãos começam a ficar tensas, né? Então, é um bom parâmetro, né? Se você tem dificuldade, né, em enxergar a sua própria mente, você fica perdido, né? Quando você começa a olhar para a sua própria mente, as coisas começam a te arrastar, você não consegue manter um ponto de equilíbrio, né? Os pensamentos te arrastam, as memórias te arrastam, as preocupações te arrastam. Um bom recurso é usar o corpo, né? Você foca a sensação do corpo, né? Experiencia o corpo. E qualquer lugar que estiver tenso, você relaxa. Mas quando eu relaxo fica desagradável, sinto dor. Não tem importância, não importa a dor. O importante é manter o corpo tranquilo e relaxado. A dor é irrelevante, né? Então, se você aguentar fazer isso, né, é útil, né? Agora, todo mundo tem um limite, né? Então, se o corpo é muito doloroso mesmo, você tem alguma dor assim terrível, talvez não seja muito produtivo isso, né? Então, você tem que ter a humildade e falar, realmente, no meu caso, não dá, eu tenho dor crônica, eu tenho problema de saúde sério, né? Não tem, usar o corpo não dá certo, né? Dá apenas,
Porque no final o que acontece, você tem que ter alguma sensação de bem-estar na sua prática, né? Que senão, se a sua prática de meditação se resume a sentar e experienciar a dor o tempo todo, né? Isso não tem como você suster isso a longo prazo, né? Então, se você vê, não, isso não vai dar certo, não, isso não está dando certo, você está mexendo desanimado, né? Só a ideia de meditar já me deixa estressado, né? Porque quando eu vou meditar é só dor, 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 sofrimento, né? Aí não dá certo, né? Então, nesse caso, não dá certo. Nesse caso, você talvez procure focar mais, né, num único aspecto, por exemplo, só na respiração, né? E ignorar as demais sensações do corpo, né? Procure só focar na respiração e ignorar a sensação das costas, das pernas, dos braços, etc, né? Mas lembre-se de relaxar, né? Mesmo na respiração, procure relaxar, procure manter a respiração tranquila, sem agarrar a respiração, sem deixar a respiração tensa, né? Procure ter uma atenção relaxada sobre a respiração. Ou então, se você realmente não dá, né? Se a experiência corporal é muito ruim, né? Então você tem que ter a paciência de experienciar a sua própria mente, né? De ficar olhando para a sua própria mente, ficar olhando para as emoções surgindo, desaparecendo, os pensamentos surgindo, desaparecendo, as memórias surgindo, desaparecendo. Só que é difícil fazer isso, né? A mente fica trocando de imagem, fica trocando de assunto e ela não consegue ficar equânime. Porque, né, se só pelo corpo a gente já tem esse tanto de apego, né? Pela mente é mais difícil ainda, né? As pessoas se identificam, acham, eu sou esse corpo, né? Mas mais firme, mais pegajoso ainda é o apego, né? Eu sou essa mente, eu sou esses pensamentos, eu sou essas preocupações, eu sou essas memórias, eu sou essas imagens mentais, eu sou essas opiniões, né? Então é mais difícil ainda a mente conseguir manter equânime, né? E não se deixar arrastar, né? Mas se a única opção que nós temos é essa, então a gente faz isso, né? Melhor do que não fazer nada, né? Então você faz isso, você senta e olha para sua mente, né? Tenha paciência, né? Sempre que a mente se distrai e se perde no assunto, não tem nada que você possa fazer, né? Se a mente está distraída, não tem nada a ser feito. Mas quando a mente volta, você volta a ser, epa, peraí, eu estava pensando, eu me distraí, né? Me deixei levar por essa história, né? Importante, né? Quando você volta, quando você cai de volta na realidade, não fique com raiva porque você se distraiu. Porque o erro aí é que você vai, sabe, você vai associar voltar a ser com estar com raiva. É que nem sei lá, quando a gente dá bronca em criança, né? Você já viu isso, né? Você vai no supermercado, eu não vou no supermercado mais, antigamente, quando ainda ia no supermercado, a criança se perdia da mãe, né? Se perde lá numa feira, no supermercado. Ela tá ali chorando, ai, cadê minha mãe, cadê minha mãe? E aí quando a mãe reencontra o filho, em vez de abraçar ele, ô filho, como é que tá, tudo bem? Vai dar uma bronca na criança, né? A criança finalmente reencontrou a mãe, primeira coisa que ela recebe é bronca, leva tapa, né? Putz, isso é a pior maneira de educar uma criança, né? Não é bem assim que você deveria estar fazendo isso, né? Da mesma forma, né, quando você perde a sati, né, quando você perde a presença mental, você cai em distrações, quando você volta para a respiração, quando você volta a si, não se agrida, não fique com raiva porque você se distraiu, né? Isso é a pior coisa que você poderia fazer, né? Quando você volta a si, você fala, opa, me distraí. Que bom que eu voltei a si, né? Que bom que eu recuperei a atenção, né? Aí você relaxa de novo, volta a atenção na respiração, relaxa, faça de maneira hábil, seja inteligente, né? Pare de se tratar com burrice e arrogância e raiva, né? Procure usar um pouco de inteligência, né? Você está treinando a si mesmo, né? Então, você não deveria treinar a si mesmo a sentir raiva de estar ciente, né? Então, não faça isso consigo mesmo, né? Tenha um pouco de destreza e inteligência de lidar consigo mesmo, né? Então, se você não consegue usar o corpo como ponto de referência, você vai ter que tentar usar a mente, né? Aí a dica que eu dou é essa, né? Quando você se distrair, porque você vai se distrair, porque a mente é muito traiçoeira e é muito
volátil, né? Então é difícil você manter a equanimidade perante os fenômenos mentais, mais ainda do que com relação ao corpo, né? Então você vai ter que aprender a lidar com isso, né? Eu vou tentar prestar atenção na minha mente e eu vou me distrair. Vai acontecer com certeza. Então, no momento que você está distraído, não há nada a fazer, porque não tem ninguém presente, né? Não tem ninguém ali para fazer nada. É apenas um momento de insanidade mental. Você está fora de si, literalmente. Você está fora de si. Então, se você está fora de si, você não está presente, então não tem como fazer nada, né? Ele falou, ô Modir, por que você não limpou lá? Eu não estava lá, como é que eu vou limpar se eu não estou lá? Eu estou aqui. Você vem reclamar, ó, aqui no mosteiro o banheiro está entupido. Sinto muito, não estou no mosteiro, eu não vou desentupir banheiro nenhum, né? Não tem como desentupir um banheiro num lugar onde eu não estou, né? Então, da mesma forma, né? Se você não está presente, não tem como você ter plena atenção, restabelecer sati, né? Mas quando você volta, se você recupera a atenção, recupera a presença mental, então você não fique com raiva de ter se distraído, né? Fique feliz de ter recuperado presença mental, né? Que ok, voltamos à sanidade mental, que bom. Agora estamos sã novamente, voltamos à sanidade. Você relaxa e fica ali curtindo, né? Usufruindo daquele pequeno espaço, né? de clareza mental, né? Daqui a pouco ele vai de volta também. De novo, né? Quando foi, não há nada a fazer, né? Mas quando você lembra que escapou, né? Repara que escapou, você, opa, voltei à sanidade. Você traga de volta com tranquilidade, coloca de volta na respiração, tranquilo, relax, né? Procure fazer isso com destreza para que sua prática de meditação renda, progrida rapidamente, né? Senão você fica andando em círculos, né? Tentando morder o seu próprio rabo, né? E não consegue pegar nada, né? Um total desperdício de tempo, ok? Então, por hoje que eu tenho a dizer esse tanto, ok? Espero que seja útil. Tem alguma pergunta? Alguma questão? Quiser fazer